Só para ser bem breve, né? A, a questão qual Deus, que é bem usada pelos ateístas, né? Qual Deus? Ou então, por que não outros deuses? Por que não existe outros deuses, né? A pergunta para nós não faz nenhum sentido. Por quê? Em primeira instância, nós estamos defendendo o Deus cristão. O ateu deve provar, então, a existência desses deuses, supostos deuses, ou a possível existência deles. Por quê? Porque o ateu parte da premissa de que não existe outros deuses. O politeísta parte da premissa de que existem muitos deuses, e o cristão parte da premissa de que existe apenas um Deus. Pela lógica, é possível organizar dessa maneira. Premissa 1, ateu. Não existe nenhum Deus. Premissa 2, existem muitos deuses. E premissa 3, existe apenas um Deus. 3 premissas. A premissa, vamos começar da frente para a premissa 3, existe apenas um Deus. Deve provar, que é o cristão, que existe um Deus. Na verdade, deve se propor a debater sobre a existência desse Deus. Né? Um cristão já parte do pressuposto que esse Deus exista. Mas esse é um outro vídeo que nós vamos fazer. A premissa 2, indo de baixo para cima, existem muitos deuses, é uma contradição. Porque ele vai dizer, existem muitos deuses, por quê? Porque nós vemos nas mitologias esses muitos deuses. Porém, as mitologias são autoexcludentes. Então, quando uma pessoa afirma que tanto o Deus cristão quanto muitos outros deuses podem existir, é uma exclusão, porque tanto a cosmovisão não cristã e a cosmovisão cristã, politeísta, e a cristã não politeísta, né? Tanto a não cristã politeísta e a cristã, enfim, elas se excluem. Então, por exemplo, se os deuses gregos são verdadeiros, outros não são, e assim sucessivamente. E as cosmovisões, mas pode ser um monte de. Pode ser que todos esses deuses sejam o mesmo Deus, ou façam parte do mesmo panteão. Porém, é isso que a cosmovisão grega afirma a respeito dos deuses egípcios e vice-versa? Não. Eles não afirmam isso, as cosmovisões não afirmam isso. Outra coisa, a diferença tão clara dessas cosmovisões, né? Se excluem também a multiplicidade de deuses. Por exemplo, quando você pergunta quem é Zeus, Zeus não é o criador. Zeus é um deus que não criou o universo. Ele veio lá, ele é descendente, filho do Titã, Cronos, que foi filho de Urano. Urano não criou o universo, Urano é o cosmos. Então é um panteísmo, né? Então é diferente do cristianismo. Não pode fazer, não, então é autoexcludente, não pode existir tanto os deuses gregos, vamos supor, quanto o cristianismo. Então, como são autoexcludentes, essa premissa não pode se aplicar ao cristianismo. Isso é tão claro que a gente deveria ignorar essa pergunta. Mas quando a gente está falando sobre Deus, é óbvio que a gente está falando sobre Deus, como a gente crê, o Criador do universo. Nesses termos, como Criador do universo, só nos restam o cristianismo e todas as outras visões teístas. Então, o debate vai ser proposicional. Então, o nosso trabalho é só defender a existência do Deus cristão. Agora, eu reverto a pergunta para o ateu e pergunto para ele: por que não existe nenhum desses deuses e nenhuma dessas cosmovisões? Porque a sua cosmovisão de que não existe um Deus é real, e a cosmovisão de que existe um Deus ou existem vários deuses não é real. Você deve responder isso, de acordo com qual critério, de acordo com qual padrão. Aí ele vai dizer, não, você deve provar. Sim, eu estou provando que o Deus cristão existe, né? E estou provando que é uma impossibilidade, uma incoerência existir tanto o Deus do cristianismo quanto os outros deuses. Senão, é uma contradição, né? Agora, como se resolve essa questão? Se o cristianismo exclui todos os outros deuses, e se os outros deuses excluem o cristianismo,
Então, ou o cristianismo é falso, ou o cristianismo é verdadeiro. Ou os outros deuses são falsos, ou são verdadeiros. Né? Ou ambos são falsos. Né? Então, o ateu vai ter que provar que tanto o politeísmo como o cristianismo é falso. E não adianta ele dizer qual Deus. Porque daí ele vai ter que provar, sem ter provado, né? Não adianta ele dizer qual Deus sem ter provado que tanto o cristianismo é falso quanto o politeísmo é falso. Então ele precisa provar isso, né? E ele vai dizer, porque eu não vejo, mas ele vê as leis da lógica, né? Então a gente apresenta vários argumentos a respeito da existência de Deus, entende? Então essa pergunta você responderia assim, eu responderia assim, de uma maneira muito simples. O não cristão, então, ele deve provar que todas as outras cosmovisões, assim como o cristão, deve provar que todas as outras cosmovisões são falsas. Né? O cristão, ele só tem que provar que a cosmovisão dele é verdadeira. Assim, também o não cristão deve provar que a cosmovisão dele é verdadeira e que ela exclui todos os outros. Né? É uma petição de princípio ele fazer esse tipo de coisa. Nós devemos, então, ir para um debate pressuposicional, onde uma cosmovisão certa exclui todas as demais. Por exemplo, como eu já disse, né? Se os deuses gregos, se o cristianismo é verdadeiro, os deuses gregos são falsos por necessidade. Se o ateísmo fosse verdadeiro, todas as religiões seriam falsas por necessidade. Agora, o cristianismo não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo em que o politeísmo é verdadeiro. Por quê? Porque é uma autocontradição. Então, o cristianismo não seria verdadeiro, e sim o politeísmo seria verdadeiro. Ou então, o politeísmo seria falso e o cristianismo seria verdadeiro. Então, essa pergunta não faz nenhum sentido.